Nessa noite nós vamos falar sobre posicionamento. Como assim, Vitor, posicionamento? Como nos posicionarmos diante de Deus e como nos posicionar diante do mundo. Mas, Vitor, por que nós vamos falar sobre isso nessa noite? No último mês, nos últimos 2 meses aproximadamente, o Espírito Santo ele começou a falar muito forte isso no meu coração. Começou a acontecer alguns problemas entre os jovens, no meio dos nossos jovens, no meio dos adolescentes. E problemas que quando você olha assim, você fala, nossa, mas é tão fácil de resolver. Por que isso aconteceu? E na mesma hora o Espírito Santo ele começou a ministrar no meu coração. Ele começou a falar, Vitor, você precisa ensinar eles a se posicionar diante de mim e se posicionar diante do mundo. Então Deus ele começou a ministrar algo ao meu coração. E ontem o pastor Clóvis conversou comigo, pediu para mim estar ministrando hoje. E logo o Espírito Santo começou a falar sobre isso. Vendo a realidade da igreja hoje, vendo a realidade não somente do Casarão Itaparque, vendo a realidade de toda a igreja brasileira. Muitas vezes a gente tem entrado dentro das igrejas, um lugar onde as pessoas eram para estar felizes, alegres. A Josi acabou de comentar comigo, nossa, olha nesse vídeo dos africanos, como eles são felizes. E na mesma hora eu pensei, se você pensar, eles teriam N motivos para não ter aquele sorriso. E você tem N motivos para sorrir o tempo inteiro. E muitas vezes a gente entra dentro da igreja e vê as pessoas tristes. Só que eu queria te dizer algo nessa noite. Deus não quer você dessa forma. Nessa noite Deus vai te ensinar a se posicionar diante dEle. E você vai perceber que você não precisa viver dessa forma. Muitas vezes a realidade que você vive lá fora, você vive aqui dentro. Mas não é isso que Deus sonhou para você. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então eu gostaria que você estivesse abrindo o seu coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Então Deus, Ele começou a ministrar no meu coração, Vitor. A igreja tem tido dificuldade de se posicionar diante de mim. Por quê? Por que a igreja muitas vezes tem tido dificuldade de se posicionar diante de mim? Porque muitas vezes nós temos tido dificuldades de se posicionar diante de Deus. Por causa do nosso orgulho. Muitas vezes nós compartilhamos as nossas dificuldades. Nós compartilhamos com um amigo. Nós compartilhamos com o vizinho, nós compartilhamos com a célula, nós compartilhamos com os líderes, nós compartilhamos até com o cachorro. Mas muitas vezes a gente não chega diante do trono de Deus e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor. Então muitas vezes Deus ele está lá em cima. E Ele está olhando para você. Está com os braços abertos para você. Falando, vem que eu posso te ajudar. Mas muitas vezes por causa do nosso orgulho, por causa de vergonha, por N motivos, nós não sabemos nos posicionar diante de Deus. Nós não sabemos nos posicionar diante do trono. Hoje essas cadeiras aqui que a gente decorou tudo, isso aqui simboliza o trono de Deus. Então todas as vezes que eu falar do trono de Deus, você vai ver que eu vou apontar. Porque isso aqui vai simbolizar o trono de Deus. Mas o Espírito Santo,
Ele vai começar a falar dentro de você, dentro do seu coração. Não rejeite aquilo que Deus quer fazer hoje. Amém? Deus vai te curar nessa noite. Tem alguém aqui? Deus, Ele vai te curar nessa noite. Tem alguém aqui? Gerson, tem alguém aí? Tem. Deus, Ele vai te curar nessa noite. Ele vai curar a tua alma, Ele vai curar as tuas emoções, Ele vai curar as tuas enfermidades, porque é o Espírito Santo quem faz isso. E o Espírito Santo, Ele está aqui agora. Nosso Deus está vivo e está aqui agora. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Vamos continuar. Participa comigo, irmãos. Participa comigo. Então o que acontece são inúmeros os motivos que talvez a pessoa pode falar que não consegue se derramar. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de chegar diante de Deus? Meu querido, você chega diante de Deus quando você vai na sua célula. Você chega diante de Deus quando você vem ao culto. Mas você pode chegar diante de Deus tomando o seu banho. Você pode chegar diante de Deus lavando uma louça. Você pode chegar diante de Deus no seu quarto, na sua sala, no seu trabalho. Aonde você estiver, você pode chegar diante de Deus. Muitas vezes você tem sofrido. Muitas vezes você tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, tem colocado aquela máscara de tá tudo bem, mas por dentro está quebrado. E Deus sabe disso. Desculpa te avisar. Deus sabe de tudo, cara. O que você esconde da tua esposa, o que você esconde do teu líder, o que você esconde do teu marido, o que você esconde dos teus filhos, o que você esconde talvez de todos, Deus sabe. Mas sabe o que é melhor? E Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Mas por que é tão difícil? São inúmeros os versículos que falam sobre isso na palavra de Deus. Eu poderia citar uns 6, 7 aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Clame a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que você não sabe, eu farei por vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai, buscai. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. São inúmeros os versículos onde Deus fala: vem, vem, vem. Então nós poderíamos ficar aqui falando de N versículos sobre isso. Mas nessa noite, eu quero te ensinar a lutar. Você vai aprender a lutar nessa noite. Mas você vai aprender a lutar da forma certa. Você vai aprender a lutar da forma correta. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Mais real que o chão que eu piso. Mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Para nós falarmos sobre posicionamento nessa noite, nós vamos falar sobre Paulo. Amém?
Vamos estar lendo aqui 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se é na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. É antes ou depois? Atos, Romanos, Coríntios, é antes, viu, irmãos? Romanos capítulo 7. Do versículo 14 em diante. Quantos abriram, digam amém. Amém. Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. A palavra de Deus diz assim: porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque aquilo que eu faço eu não aprovo, aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, eu faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que a gente consegue ver nesse texto? O que nós conseguimos ver nas atitudes de Paulo? Ambos os textos é Paulo falando. O que nós conseguimos ver na atitude de Paulo, nessa fala de Paulo? Um homem que diante do mundo, um homem que diante dos seus discípulos, nas cidades onde ele ia pregar, ele agia como um leão. Mas quando ele chegava diante de Deus, ele era um cordeiro. Paulo, ele sabia onde era o seu lugar. Nesse texto ele fala: mas foi colocado um espinho na minha carne, e eu já não posso contê-lo. E ele fala: 3 vezes eu falei ao Senhor. E o Senhor olhou para ele e falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No outro texto Paulo fala: mas Deus, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico todos os dias. Ele estava inconformado. Ele queria agradar a Deus, ele queria viver a plenitude mesmo do amor de Deus, ser realmente um discípulo segundo o coração de Deus. Mas dentro dele havia essa batalha, havia as dificuldades, como todos nós. Como eu, como você, como os discipuladores, o pastor, os líderes, como todos nós. Ele passou por dificuldades.
Mas pega sua Bíblia novamente. Abre em 1 Coríntios 11, versículo 1. Primeira Coríntios 11, versículo 1. Então, você olha para Paulo. Para mim, Paulo é um dos caras da Bíblia. Gosto muito da história de Paulo. Um homem que, se ele não tivesse cumprido o ministério que Deus confiou a ele, nós não estaríamos aqui. Ele foi o homem que Deus escolheu para pregar aos gentios. Tem algum judeu aqui? Se tem? Não? Então bem-vindo, você é um gentil. Paulo pregou para os gentios. E a história de Paulo, a forma como Paulo ministrava, a forma como Paulo trabalhava, era maravilhoso. Mas ele, como eu e você, ele tinha suas dificuldades. Como eu e você, ele tinha suas fraquezas. Eu creio que muitas vezes ele chegou diante de Deus e falou: Deus, eu não aguento mais isso. A Bíblia não relata o que era esse espinho na carne, ali ele parafraseou. Mas eu imagino ele chegando diante de Deus e falando: Deus, eu não aguento mais isso, cara. E Deus olhando para ele falando: ei, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós estamos fracos, é que estamos fortes. Eu também imagino ele chegando de Deus falando: Deus, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço todos os dias. Mas sabe por quê? Ele fazia isso porque ele sabia se posicionar diante de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. 1 Coríntios 11, versículo 1. Portanto, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uau! O mesmo cara que agora, que chega diante de Deus e fala: Deus, eu tenho um espinho na minha carne. Deus, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Esse mesmo cara, ele chega diante da igreja, diante dos seus discípulos e fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí você olha e fala: ué, tem coisa errada aí. Paulo, diante de Deus, ele era um cordeiro. Mas diante do mundo, ele era um leão. Paulo, diante de Deus, ele era um cordeiro. Mas diante do mundo ele era um leão. Repete comigo assim: diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Paulo entendia isso. Diante de Deus era onde ele falava tudo. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. Eu tenho isso, eu tenho essa limitação, eu tenho esse problema. Mas quando ele estava diante do mundo, diante dos seus discípulos, ele falava: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como você tem se posicionado diante de Deus? Da mesma forma que você se posiciona diante do mundo? Como? O mesmo homem que há pouco se humilhava diante de Deus com as suas fraquezas, agora ele diz para seus discípulos: sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque você precisa saber onde é o seu lugar diante de Deus. Você precisa aprender a se posicionar diante do Cordeiro, diante de Deus.
com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas tristezas. Deus, Ele não nos chamou para viver um evangelho que nós temos vivido. Muitos têm vivido um evangelho medíocre, cara. Sem confiar em Deus, sem sentir alegria na salvação. Muitos não conseguem levantar as suas mãos para adorar o Senhor. Muitos de nós não conseguimos ser gratos pelo aquilo que Deus já nos deu, já fez por nós. Em João 10, não precisa abrir, versículo 10 e 11, a palavra de Deus diz: não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Deus veio para te dar vida. Deus veio para te dar vida. Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Deus não veio para fazer você ficar triste o tempo inteiro, sofrer. Deus quer que você sinta alegria, felicidade. Deus quer que no mundo as pessoas olhem para você e vejam o leão da tribo de Judá. Que eles olhem para você e vejam a raiz de Davi. Da mesma forma que quando Moisés desceu daquele monte, as pessoas não conseguiam olhar na face dele, porque brilhava a glória de Deus. Eu não sei qual é o anseio do seu coração. Eu não sei o quanto você anseia ser usado por Deus. Talvez você nem deseja isso, mas saiba que Deus deseja. Deus quer que as pessoas olhem para você e não vejam você, veja Jesus em você. E a partir de hoje as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Amém? Nós precisamos aprender a nos posicionar diante de Deus. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante do trono. Nós precisamos aprender a falar com Ele, a chegar diante dEle e compartilhar aquilo que está no nosso coração. Senhor, eu estou preocupado, Deus, com a situação da nossa igreja. Senhor, abençoa nosso trabalho, abençoa nossa casa, Pai. Cura, Senhor, as enfermidades. Senhor, eu não tenho mais forças. Me ajuda. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso da Tua presença, Deus. Eu não sou nada sem Ti. Nós precisamos aprender a nos prostrar. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós precisamos aprender onde é o nosso lugar. O nosso lugar é diante do Cordeiro. O nosso lugar é aos pés da cruz. Só Ele pode nos ajudar. Muitas vezes o Pai, Ele está lá no trono esperando você falar: me ajuda. Muitas vezes o Pai está lá no trono esperando você pedir socorro. Diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Aí talvez você possa olhar para mim e falar: Vitor, eu já sei disso. É óbvio.
Meu querido, quando você aprende de verdade a se posicionar diante de Deus, Deus ele te ensina a se posicionar diante do mundo. Existe um leão dentro de você. A Bíblia diz que existe um rio que corre dentro de você. Existe um rio de águas vivas que corre dentro de você, que flui dentro de você. João capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz a palavra do Senhor, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Você não tem noção da força que há dentro de você. Você não tem noção do poder de Deus que há dentro de você. Você não tem noção do estrago que você pode fazer lá fora. Diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Todas as vezes que o pastor ele fala, Vitor, você vai ministrar. Irmãos, principalmente hoje, eu chego diante de Deus, eu só choro. Eu falo, Deus, eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho força, eu não sei. Mas é diante de Deus, irmãos. Diante de Deus eu choro, eu falo tudo. Eu falo, Deus, eu erro nisso, eu erro naquilo. Eu preciso melhorar nisso, me perdoa. Mas quando eu subo, aí não é mais esse vida. Aí eu deixo o leão rugir dentro de mim. Eu quero que nessa noite você aprenda a se posicionar diante de Deus. E Deus vai te ensinar a se posicionar diante do mundo. Irmão, você não precisa ter medo de orar pelas pessoas. Você não precisa ter medo de abraçar as pessoas. Você não precisa ter medo das dificuldades que você tem passado. Você não precisa ter medo dessa enfermidade. Porque existe um leão que ruge dentro de você. Existe um rio de águas vivas que flui do teu interior. As coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Eu e minha esposa, nós temos vivido a fidelidade de Deus de uma forma poderosa nessas últimas semanas. Há um mês atrás parecia que tudo ia desmoronar. O dono do nosso salão chega lá e fala, eu preciso desse salão, vocês vão ter que sair daqui 3 a 6 meses. E eu não tinha condição nenhuma de mudar de salão, cara, malemar, a gente estava indo bem lá. Sempre em cima. Na hora eu mandei uma mensagem para o pastor Cláudio, eu falei, pastor, ora por gente, porque ele pediu salão, tal. A gente começou a orar, buscar a direção de Deus para um outro salão. Eu tive um sonho. Eu sonhei com o salão que a gente ia. Logo que eu sonhei com o salão, eu falei para minha esposa, eu falei, vamos atrás. Nós fomos atrás na imobiliária. Esse salão já tinha reprovado 3 pessoas que tenham tentado alugar. Em 5 dias a gente recebeu a resposta que o salão estava aprovado. A gente não tinha condições nenhuma de investir lá. Eu tinha um processo que nem era a última instância. Era uma instância no meio. E quando eu entrei dentro da sala, o advogado da empresa, ele olhou para mim e falou, Vitor, hoje eu vim aqui para negociar, eu não saio daqui sem negociar. Ele me ofereceu um valor, eu e minha esposa tinha casado um valor na nossa mente, que nós falamos para Deus. Eu pedi esse valor para ele. Ele falou em 2 vezes, eu falei em 1 vez. Ele apenas saiu da sala, ligou para a empresa, voltou e falou para mim, tá certo, eu aceito esse valor. Em 1 semana, cara, parecia que tudo ia desmoronar. Mas nós confiamos muito em Deus. Eu sei o leão que ruge dentro de nós. Deus fez assim, ó. E na sexta-feira agora nós inauguramos um novo salão, que Deus deu condição de a gente fazer tudo.
Isso é o amor de Deus, isso é a fidelidade de Deus. Quando nós aprendemos a nos posicionar diante de Deus, Ele nos ensina a nos posicionar diante do mundo. A glória e o poder de Deus que está dentro de nós, Ele tem poder para transformar pessoas ao nosso redor. Mas nessa noite, você vai ter a oportunidade de dar o seu primeiro passo. Talvez há muito tempo você não chega diante de Deus para falar, para chorar, para gritar. Quantas vezes eu não cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer. Deus só quer que você fale para Ele que está difícil. Deus só quer que você compartilhe com Ele aquilo que você passa. Eu sei que todos passam por dificuldade, meu querido. Como eu ministrei na última vez, dá para ver no seu rosto. Mas nós precisamos aprender a nos posicionar diante de Deus. Precisamos quebrar o vaso de alabastro. Precisamos quebrar o nosso orgulho. Se precisar ajoelhar, se ajoelha. Se precisar se prostrar, se prostre. Mas toque em Deus. Fala para Deus. Eu não quero me estender muito hoje, que eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês coloquem em prática tudo isso. Mas eu gostaria que vocês estivessem abrindo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade aqui neste lugar, Senhor. Toca, Deus, em cada uma dessas vidas, Pai. Flua em nosso meio, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Somente do Senhor, Pai. Eu pertenço a Ti. Mateus capítulo 26, do versículo 36 em diante. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Irmão, se o exemplo de Paulo talvez não seja suficiente para você, então vamos aprender com Deus. Do versículo 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Repete comigo: entristecer-se. E a angustiar-se muito. Então ele lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Jesus, o homem que multiplicava pães e peixes, que orava pelos enfermos, nesse momento ele chega diante de Deus como um cordeiro, triste, angustiado. Em algumas versões fala que ele suava gotas de sangue. E ele fala para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como Tu queres. Nesse momento Jesus demonstrou como nos posicionar diante do Cordeiro, diante de Deus.
E depois, se você ler, depois vocês podem estar lendo Mateus 26 em diante. Jesus, quando ele sai dali, o posicionamento dele é de leão, cara. Até a cruz. Até a cruz. Ele é colocado ali diante dos reis, para ser julgado. E as pessoas acusam ele. Falam, não era você que estava fazendo isso. Não era você que estava fazendo aquilo. E ele falava, vocês que estão falando. Vocês que estão dizendo. E ele sofre, é açoitado, é humilhado. E morre na cruz por nós. Diante de Deus, um cordeiro. Diante do mundo, um leão. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. A oportunidade está agora diante de você. Nós estamos diante do trono de Deus. Se você sente no teu espírito que você precisa vir e se prostrar diante do trono, diante da presença de Deus. Se nessa noite você aprendeu a se posicionar diante do Senhor, eu queria te convidar a você sair do seu lugar e se posicionar diante do trono. Diante do trono de Deus. É somente Ele que pode te ajudar. É somente Ele que pode curar essa enfermidade. É somente Ele que pode te tirar dessa situação. Não sinta-se vergonha. A palavra de Deus diz, humilhai-vos perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você deseja se